Bom, vou reafirmar que todos os dados foram entregues, seja a minha saída da empresa, seja a permanência de familiar como proprietário dos recursos, que é absolutamente uma obviedade. O fundo são recursos que pertencem à família, como é um patrimônio da família, foi colocado lá em 2014, não tem nada a ver com a atuação como ministro ou não. Se eu fizesse a venda, iam dizer o contrário, né? Como eu confiava na nossa política econômica, o dólar poderia cair, eu teria vendido, feito um lucro e teria repatriado os recursos, porque sabia que o dólar ia cair. Como é que eu podia imaginar, em 2014, que eu ia ser ministro em 2019, que eu ia ser atingido por um Covid que ia empurrar ainda mais para cima? Vocês sabem o que aconteceu aqui. Hoje está todo mundo bem comportado, tranquilo, mas não era esse o clima quando a doença estava chegando. E o dólar estava subindo já em função de várias coisas. Primeiro, uma grande descrença no funcionamento da nossa própria democracia. Uma descrença nisso que está acontecendo aqui. Uma descrença nisso. Acreditavam que ia ser o caos. Todo mundo ia brigar com todo mundo, ia fechar Congresso, a Câmara ia fazer não sei o que lá. Essa foi a narrativa durante a campanha eleitoral. Que a democracia brasileira estava em risco, que ia ser um terror. E eu sempre apostei na democracia brasileira. Eu dizia que não, que nós íamos funcionar. Mas não é isso que eu ouvia lá fora, não é isso que eu ouvia quem perdeu a eleição dizer lá fora. Então, nós estamos sobre fogo cerrado desde o primeiro dia. Nunca houve um dia em que não houvesse, em que houvesse tranquilidade no país. Então, é evidente que esse barulho político, eu já falei isso, e eu falo isso de uma forma construtiva. Eu sempre disse o seguinte: a democracia brasileira tem surpreendido o mundo. Quem perdeu a eleição foi lá fora e disse que o Brasil ia ser o caos, que ia acabar, que a democracia, que ia ter golpe, que não sei o quê. E o que nós estamos vendo no Brasil? Nós vimos ao contrário. Nós vimos um país que conseguiu fazer reformas, quando outros países não fizeram. Um país que se organizou para combater, vacinou 97% da população adulta e 80% com 2 doses da população adulta, 65% da população total. A doença, de novo, na segunda onda, agora descendo, e a economia saiu do fundo do poço. Essa é a verdade. Não houve nenhum ufanismo, foi outra observação que foi feita aqui também, nenhum ufanismo, simplesmente um protesto contra a exploração da tragédia e da miséria brasileira. Não foi ufanismo. Quando diziam que o Brasil ia cair 9,7%, o FMI veio ao Brasil, eu descredenciei as previsões do FMI e trocaram a economista-chefe de pesquisa lá agora, porque as previsões estavam erradas. Porque erraram, previram uma queda de 9,7% no Brasil e de 4%, por exemplo, na Inglaterra. Foi exatamente o inverso. A Inglaterra caiu 9,7% e o Brasil caiu 4%. E apesar de cair 4%, não perdemos 1,5 milhão de empregos, como perdemos na última recessão. Então, eu simplesmente faço a defesa do meu país perante um pessimismo generalizado, perante um barulho político ensurdecedor, mas que eu acho que é parte da democracia. É parte da democracia, nós temos que conviver com isso. Agora, não há dúvida que isso tudo dificulta, é claro que dificulta. Se você olhar os fundamentos econômicos, a despesa brasileira era 19,5%, o governo federal era 19,5% do PIB, foi a 26% com a doença, quer dizer, foi um dos países que realmente gastaram bastante com a população. Nós garantimos os repasses nos fundos de participação de estados e municípios. Além disso, nós fizemos em torno de 150 bilhões entre rolagem de dívida, tudo isso para uma gestão descentralizada da crise. Quer dizer, nós descentralizamos recursos para justamente haver esse ataque em todas as direções. Os 5 bilhões que foram celebrados aqui no início do combate, eu citei isso, disse isso, o deputado Molon foi um dos que se levantaram aqui no início, quando a crise chegou, ele levantou e falou: vamos pegar esse dinheiro aí da política, esse dinheiro dessa disputa de relatores, e vamos botar isso na saúde. Eu abracei a proposta, agradeci a proposta, achei um sinal de civilidade, de capacidade, de inteligência, que acima dos interesses políticos está o interesse do povo brasileiro, estava o combate à doença. Agora, 5 bilhões foi só o início, e nós mostramos isso quando gastamos
10,5% do PIB. O nosso déficit, quando chegamos aqui, era 2% do PIB. No primeiro ano, nós levamos para 1% do PIB. Quando chegou o Covid em 2020, nós fomos a 10,5% do PIB. Esse ano, os dados da semana passada da Receita Federal caiu de novo para 1% do PIB. Quer dizer, o Brasil foi exemplar do ponto de vista fiscal. Não faltou dinheiro para a saúde, mas a pandemia indo embora, o governo voltou ao que era antes. Ou seja, estamos com os mesmos problemas, o desemprego, agravados alguns, a fome, por exemplo, com a crise hídrica, com a crise das sequelas socioeconômicas deixadas pela crise sanitária, mas a verdade é que, do ponto de vista fiscal, nós fizemos o nosso trabalho. E o teto não foi um dogma. A saúde do povo brasileiro estava acima dessa bandeira de austeridade. Da mesma forma que agora, até por insistência de toda a população, política e tudo isso, eu perdi secretário da Receita, perdi gente que acha que tinha que ser respeitado estritamente o teto. E eu disse isso, é melhor fazer uma aterrissagem um pouco mais suave no fiscal, mas atender o social, que é justamente esse auxílio de 400, que as ferramentas que nós tínhamos não permitiriam dar isso embaixo do teto. Fomos à luta, inclusive, contra uma outra que eu chamei de meteoro, mas que são poderes independentes, e essa é a virtude da nossa democracia. Quer dizer, tem um poder independente, que são os senhores, que é o Congresso Brasileiro, que diz o seguinte: respeite o teto. Respeite o teto. Aí tem um outro poder independente que diga assim: pague seus precatórios já. E o precatório dá um salto de 40 e poucos bilhões para 90, sobe 100% de um ano para o outro. Isso é totalmente imprevisível, não adianta dizer, mas foi um erro da AGU, foi um erro do Ministério, não tem nada a ver com isso. São ordens expedidas no governo Fernando Henrique Cardoso, sobrevoaram 2 governos Lula, 1 governo e meio Dilma, 1 governo Temer, 3 anos do governo Bolsonaro, e caíram, de repente, a 10 dias do encerramento do prazo. Como é que alguém podia prever que o ministro ia puxar uma gaveta e tirar aquilo e colocar agora? Ele podia ter colocado 1 ano atrás, ele podia colocar 1 ano à frente. Então, realmente, do ponto de vista de execução do orçamento, por um lado, e do ponto de vista de previsibilidade para o futuro, é a minha obrigação dizer, senhores, os comandos são inconsistentes. O Supremo me manda pagar uma renda mínima. O Legislativo me diz que eu tenho que respeitar o teto. E agora o mesmo Supremo me diz que eu tenho que pagar 90 bilhões. Isso tudo não cabe, eu preciso de ajuda. Eu só vou conseguir fazer o auxílio emergencial, eu só vou conseguir renovar os programas sociais na intensidade necessária se nós tivermos a compreensão do próprio judiciário de que precisa se aplicar também ao judiciário para o bom exercício das funções do legislativo e do executivo, que são a elaboração e a execução dos orçamentos, se o judiciário compreender que nós temos uma restrição de teto. Então, a ordem que ele nos der também precisa caber no mesmo paradigma. E o ministro Gilmar Mendes me ajudou a elaborar, porque ele tinha resolvido, quando eu conversei com ele, ele falou o seguinte: olha, ministro, esse meteoro não caiu só na sua cabeça, já caiu na cabeça de estados e municípios. E lá nós parcelamos os superprecatórios e pagamos à vista as requisições de pequeno valor. Justamente é a justiça brasileira administrando para o pequeno brasileiro, para o pobre, quem não tem dinheiro para pagar grande escritório de advocacia. Diferente da turma que tem os fundos de precatório, diferente dos grandes escritórios de advocacia e dos grandes financistas, que acamparam em Brasília contra a PEC dos precatórios. Contra a PEC dos precatórios. E a Câmara aprovou. A Câmara entendeu a sensibilidade do problema e aprovou. E eu agradeço novamente à Câmara. E nesses assuntos, nunca houve diferença entre oposição e situação, não. Eu em conversas muito escassas, com lideranças muito lúcidas, também da oposição, a conversa dura 15 minutos. O que você acha disso? Não, acho que é o certo, é isso mesmo. É ótimo, bom. Então, eu quero deixar registrado isso, porque eu vou voltar às perguntas rapidamente. Então, não há ufanismo.
há uma defesa da democracia brasileira, há uma defesa do desempenho da economia brasileira face às outras, que diziam cair 10, nós caímos menos que eles. Nós nos recuperamos mais rápido, nós estamos criando mais empregos, e nós vacinamos até mais gente do que a população de países avançados. Nós temos que reconhecer isso, porque isso é mérito de vocês todos, de todos nós. Então não adianta só jogar pedra no país, tem coisas erradas, tem coisas certas. Bom, os rendimentos, perguntas sobre rendimentos, sobre valor que estaria no fundo, num blind trust, etc. O senhor pode acreditar ou não, deputado Elias Vaz, eu não sei quanto tem, porque é um blind trust, está lá, e eu não estou perguntando, não é o meu foco hoje. Como eu disse antes, quando cheguei aqui, eu sabia quanto eu tinha em recursos quando eu cheguei, e eu fui trabalhar, e eu não estou perguntando, não estou indagando quanto é, quanto não é, eu simplesmente não estou. Tem um blind trust cuidando disso aqui no Brasil, porque aqui as minhas mãos podiam alcançar. Coisa que eu decidisse, podia. Então, eu não sei. Tem um blind trust, ele está operando. A Receita Federal sabe. Ela é informada todo ano, eu mando tudo para... Desculpe, nós somos diferentes. Seres humanos são diferentes. Eu resolvi esse problema financeiro meu. Então, eu não me preocupo se eu estou assim, se eu estou assado, se eu melhorei, se eu piorei. Eu faço as declarações, entreguei tudo para os órgãos, está tudo entregue para o Comitê de Ética Pública da Presidência da República, está entregue para a Receita Federal, está entregue para o Banco Central do Brasil, registrado. Todos os anos, todas as informações são atualizadas. Não é que foi entregue em 2018, não. Em dezembro, não. 2018, 2019, 2020, 2021, vai ser entregue em 2022 também. Está tudo lá direitinho, tem as operações, tem tudo. Elas são acessíveis aos fóruns e às instâncias pertinentes. O deputado Kim Kataguiri não é uma instância pertinente. Eu vou perguntar a ele quanto ele tem, vou perguntar a ele se quando ele apareceu no meu escritório lá na eleição de 2018, que ele ia ser ajudado por um candidato à presidência da República, ele queria me convencer a sair da candidatura do Bolsonaro. Eu disse, olha, eu acho que é um erro, eu acho isso, acho aquilo. E passou a ser um perseguidor implacável. Um perseguidor implacável. Quer dizer, eu não vou perguntar para ele, eu não quero saber quanto ele tem, o que ele não tem, se ele soltou, se ele recebeu, se esse empresário pagou a viagem de jato para eles irem me visitar lá. Eu tinha enorme simpatia e admiração pelo MBL. Acho que era um pessoal sério, jovem, querendo mudar o Brasil. Eu não entendi o que aconteceu, ficaram com raiva de mim, eu não tinha nada a ver, a Receita Federal parece que andou das dele. Eu nunca dei uma ordem para perseguir ninguém, nunca dei uma ordem para ir atrás de ninguém, nunca falei nada sobre nada, e não sei por que isso. Agora, entendo, política, não vou entrar nisso. Eu simplesmente estou dizendo o seguinte, todas as instâncias pertinentes têm acesso à informação. Todas elas têm acesso a todas as informações que foram apresentadas. Qual a rentabilidade, se ganhou, se perdeu, todas as instâncias pertinentes têm. Que é o que interessa para o desempenho da minha função. As suas decisões influem. Por favor, presidente, por favor. Essa que é a questão. Por favor, deixa eu voltar para as decisões. Eu tenho 2 ou 3 minutos. Sobre o seu patrimônio. Eu tenho 2 ou 3 minutos. Vamos respeitar. Deputado, eu vou responder. Senhor presidente, as perguntas. Eu vou responder as perguntas, ministro. Se o senhor deixar eu responder, eu vou responder responder. as perguntas, ministro. Se o senhor deixar eu responder, eu vou responder. Nós estamos querendo ouvir as respostas. Se o senhor deixar eu das perguntas. responder, eu vou responder. Então, primeiro, foram feitas perguntas a respeito do rendimento, da rentabilidade. Eu disse, todas as instâncias pertinentes recebem essa informação. Primeira resposta. Segunda resposta. As movimentações, eu disse o seguinte, o fundo foi feito em 2014, nenhuma remessa mais foi feita, ou seja, nenhuma mensagem de pessimismo, se ia, eu nem sabia à época, vai haver impeachment de Dilma, não vai haver, nenhuma remessa mais foi feita e nenhuma remessa foi feita ou repatriação ou resgate de volta. Zero. Aí pergunta um deputado, e a movimentação lá dentro? A movimentação lá dentro são gestores independentes, discricionários, com ativos que não têm nada a ver com o Brasil. Zero. Zero a ver com o Brasil. Zero. A minha mão não chega lá. Essas informações todas estão disponíveis, essas informações todas estão disponíveis, estão todas... Olha, eu posso falar? Por favor, vamos manter o... Só o deputado chegar mais cedo e se inscrever. Posso falar? Ótimo. Então, vou dizer, 0, 0, 0 correlação com qualquer coisa que está aqui.
E olha, isso é fornecido também à Receita. Ela pede, está tudo lá, ela pode ver. Se tiver uma compra de ação da Petrobras, porque achou que ia privatizar, vender, está tudo lá. Tudo lá. Aberto, tranquilo. Agora, as instâncias pertinentes. Finalmente, outra. Foi exatamente o 15% de imposto. Eu mandei a proposta. A proposta está lá. O relator, Celso Sabino, já disse o que aconteceu. E eu me limito a elogiar a democracia brasileira, como eu vou fazer agora, que é o seguinte: todo mundo sabe que eu queria manter o teto. Todo mundo sabe disso. Aí, quando sai uma revisão, porque senão não passa no Senado ou não passa não sei aonde, eu tenho duas opções. Uma é falar que a democracia brasileira não sabe o que faz, que estão sendo irresponsáveis em política fiscal. Eu nunca vou falar isso. Eu tenho que dizer o seguinte: é uma democracia. Nem sempre o ponto de vista da economia vence. Por exemplo, eu tinha secretário do Tesouro que preferiu pedir demissão do que aumentar o valor de 300 para 400. Agora, eu acho interessante o seguinte: muita gente que diz que as pessoas estão comendo ossos, que as pessoas estão com dificuldade, estão passando uma fome nunca vista, quando eu cedo ao Senado ou à Câmara, dizendo, olha, se for 300 para 400, em vez de o nosso déficit cair de 10,5 para 1 esse ano e para 0 o ano que vem, ele fica em 1. Eu estou sendo descredenciado entre os economistas, entre os... Como é que pode? Ele não fez os trabalhos que devia ter feito, de restrição, etc., e eu estou respeitando a democracia brasileira, dizendo o seguinte: olha, a economia não tem a última palavra. A economia luta até o final pelo que é correto tecnicamente. Agora, se a saúde do povo e a erradicação da fome e o aumento do auxílio para 400 for mais importante, eu tenho duas medidas possíveis para fazer. E eu avalio sempre. A primeira medida é dizer o seguinte: eu vou sair, porque estão desrespeitando os princípios de uma economia liberal, que quer fazer os ajustes fiscais, etc. A segunda é o seguinte: eu acho que a política, a sensibilidade política prevalece e não violenta a arquitetura fiscal. A arquitetura fiscal é o seguinte: o déficit foi para 10,5, voltou para 1 e ia ser 0. Em vez de 1 para 0, fica em 1. Por quê? Porque o povo brasileiro estava com fome e a política resolveu empurrar um pouco mais a fronteira fiscal. É isso que eu me limito a fazer. É só isso que eu me limito a fazer. E eu peço justamente a compreensão dos senhores, porque a coisa mais difícil que tem é enquanto você está lutando contra o inimigo externo, que é a pandemia, em que muitos de vocês lutaram juntos contra esse inimigo externo, você ser apedrejado por trás. Eu sempre pedi o seguinte: não subam em cadáveres para fazer política. Quando a guerra acabar, acertem as contas. Mas quando a guerra acabar, não durante o combate. Não pode ter brasileiro contra brasileiro enquanto a gente estava lutando contra a pandemia. Então, eu peço essa compreensão. As respostas estão todas, os números estão todos disponíveis para as instâncias pertinentes. Agora, os senhores têm que ver também, tem uma coisa que se chama privacidade. Os senhores gostariam, cada um dos senhores, falar: olha, como os senhores são legisladores, quando entrar aqui tem que abrir tudo, tem que ser público, etc. E aí você pode ser perseguido por um vizinho, você pode ser assaltado por um vizinho, você pode ser, entendeu? Eu abri tudo para a instância pertinente. O que eu estou dizendo é que eu não posso chegar aqui agora e falar: senhores, manda, olha aqui, mídia, todo mundo, Brasil, veja tudo que eu tenho, onde eu tenho, quem eu tenho. Não pode ser assim. É só isso, tá certo? Então, estará sempre à disposição das instâncias pertinentes. Se você me perguntar se eu vou entregar para o senhor ou para o deputado que me pediram, a resposta é não. Se os senhores me disserem o seguinte: olha, uma instância pertinente pediu, será entregue, como sempre foi. Obrigado, ministro. Nós vamos agora para o último bloco. Vamos ouvir alguns parlamentares, óbvio, lamentavelmente não vai dar para ouvir todos. Vamos concluir a oitiva das lideranças. Com a palavra,